Olá a todos, sejam todos bem-vindos. Também venhamos agradecer a Deus por mais esse pequeno momento, onde também nos é concedido uma oportunidade de esclarecimentos a mais, de poder buscar um fortalecimento maior nessas palavras, nos ensinamentos, do nosso Mestre Jesus, porque além de ser um estudo relacionado a um tema específico, a um livro em específico, vem falar de nós, daquilo que nós somos. Não deixa de ser o Evangelho de Deus. Não é só o Evangelho do Cristo, O Evangelho de Deus. São leis universais, são deveres das quais todos nós devemos cumprir. Esse programa, então, ele é dedicado ao livro Mediunidade e Farol Dentro da Noite. Esse livro nós tivemos a oportunidade de receber através da psicografia da Miriam, onde nos foi dado maiores esclarecimentos sobre essa parte que vem falar das ferramentas de trabalho que Deus tem nos concedido, de como formar um grupo mediúnico, também relacionado às tarefas da casa espírita. Então, e ao convívio, o cotidiano, nosso cotidiano também. Porque o Evangelho ele tem que estar no coração de todos nós. E tudo aquilo que nós aprendemos aqui, nós temos que praticar no dia a dia. Não só nos momentos da casa espírita, não só nos momentos das quais nós nos reunimos ali, em grupo, para compartilhar com nossos irmãos. O nosso grupo de hoje, então, ele é formado por aqueles que fazem parte aqui do Senja, somos colaboradores do Senja, todos esses que participam desses estudos aqui relacionados ao Mediunidade Farol Dentro da Noite, também fazem parte de um outro grupo, onde nós nos encontramos todas as sextas-feiras e estudamos tudo que está relacionado a um grupo mediúnico. Buscamos de tudo aquilo que nós já falamos até há pouco, das afinidades, das relações, de poder sempre compartilhar com os irmãos e também saber quem somos. Precisamos saber disso. Então vamos lá. Vamos pedir para Silvane fazer a nossa prece inicial e depois nós vamos dar sequência ao nosso estudo do livro Mediunidade Farol Dentro da Noite. Agradecemos a Deus por esses momentos de poder nos dar a oportunidade de estudar mais sobre o Evangelho de Jesus, para que possamos compreendê-lo como a ciência do Espírito que fala de nós para nós, e assim aprender a sermos piedosos conosco, para que possamos compreender os nossos irmãos e seguir o que Jesus nos fala através do maior mandamento: amar ao próximo como a nós mesmos. Que assim seja, Senhor. Que assim seja, Senhor. Então, no encontro passado, nós temos falado ali sobre amar, mas temos falado um pouco mais sobre o medo. Temos entrado nesse assunto do medo. Então, ele nos diz que o medo é falta de confiança em Deus e naquele que nos assistem. Também o medo, ele é falta de entender das coisas. Falamos bastante sobre isso. Hoje nós vamos dar continuidade, onde ele vem falar no trecho um pouquinho mais abaixo, onde ele vem falar sobre a moeda para ser distribuída, em relação às faculdades mediúnicas, em relação ao quê? Ao conhecimento adquirido. Nós não devemos adquirir conhecimentos somente para nós. Todo conhecimento ele deve ser compartilhado. Se temos hoje toda essa literatura espírita, nós não podemos dizer somente espírita, Porque temos outros filósofos, como Jesus mesmo disse no maior mandamento, toda a lei e os profetas estão contidos nesses 2 mandamentos. Então temos muitas e muitas literaturas, até
não se dizem espíritas nem espiritualistas, mas vêm falar do ser, do conheça-te. Vem falar daquilo que nós precisamos buscar como espíritos. Então nós vamos dar continuidade hoje e vamos falar um pouquinho também que ele relaciona bastante a parábola dos talentos. Então vamos lá, vamos pedir para a Laura ler um trechinho do livro e vamos comentar um pouco. Mediunidade é moeda de valor incomparável. Se aguardarmos para nós, ela não rende. É moeda para ser distribuída. E quanto mais se distribui, mais renderá, pois é com ela que pagamos as dívidas que contraímos no passado com muitos de nossos irmãos. Então aqui ele está falando que as faculdades mediúnicas, elas são essas ferramentas, né? Essa moeda, esse talento que Deus nos dá, né? Que nós temos conquistado e que é para que nós possamos aqui na carne colocar em atividade, né? Aqui fazendo um paralelo com a parábola dos talentos, é aquele talento, né? Que nos é concedido para que nosso dever é fazer render, né? É que um talento se transforme em 2. Então, essa ferramenta, essas faculdades mediúnicas, independente do grau que elas se apresentem, né? Nós sabemos que há diferentes graus de mediunidade, aqueles que trazem, né, diferentes tipos de faculdades mediúnicas, em diferentes graus, né? Intuição, sensitividade, outros um pouco mais aflorados, clarividência, né? Clareaudiência, enfim, independente do grau em que ela se apresente, se, né, nós temos esse talento, se nos foi concedido, é nosso dever fazer render, é nosso dever multiplicarmos. E aqui o texto comenta, né? É moeda para ser distribuída e quanto mais se distribui, mais renderá. Nós devemos colocar as nossas faculdades em atividade. Devemos buscar orientação de como utilizá-las para o bem, porque é assim que nós iremos pagar as nossas dívidas, somente utilizando essas ferramentas no trabalho do bem. Se nós deixarmos essas ferramentas paradas, né, é como aquele que enterra o seu talento. E então, quando vem o Senhor, né, cobrar, vem junto o sermão, né, daquele que não soube utilizar, enterrou. E aquele que não utiliza, aquele que enterra, né, é como nós já temos comentado aqui. Para fazer o mal, basta não fazer o bem. Então, uma ferramenta ela só é útil quando ela está em atividade. Se ela está parada, ela está contribuindo para o mal, através da nossa inatividade, da nossa ociosidade, né? Porque nós não estaremos utilizando para saldar essas dívidas, né, com nossos irmãos. E nós estaremos o quê? Acabando por contrair mais e mais dívidas. Bom, nós até agora temos falado de faculdades mediúnicas, né? Ferramentas de trabalho. Mas muitos vão se perguntar, eu não tenho faculdade mediúnica. Eu não trago nenhuma percepção mais aflorada. Eu não vejo, não ouço. E agora, o que eu faço? Posso ser incluído num trabalho mediúnico? Posso fazer parte de uma casa espírita? Posso dar um passe? Então fica a pergunta. Sobre essa questão. O que podemos, o que não podemos fazer? E aí, pode ser feito alguma coisa? Pode, sempre pode.
Além de todas as faculdades que vêm afloradas, né, todos possuímos as faculdades. Mas, assim como a parábola dos talentos, né, é dever nosso dever desenvolver, né, bem administrar aquelas que não são afloradas, que a gente busque entendimento para que, se elas não estiverem afloradas nessa oportunidade encarnatória, nós temos condições de, na próxima, né, trazer esse talento, né, o primeiro talento. A gente se dá essa oportunidade, desenvolve um pouco mais, e aí na próxima tem a oportunidade de vir com os 2 talentos, sempre para multiplicar. Né? Acho que encaixaria nesse sentido. Todos nós que estamos aqui encarnados, todos nós possuímos energias anímicas. Então, esse é o primeiro talento, né? A qual todos nós temos e ninguém pode dizer que não o temos. Né, como o Michael falou, não tem faculdades mediúnicas. Nós temos energias anímicas, né? E essas energias anímicas, elas podem e devem ser orientadas para o bem, através do conhecimento, através da busca. Nós temos o dever de colocá-las em uso para o bem. Infelizmente, muitos de nós temos desperdiçado esse talento, porque, como foi dito anteriormente, quando nós não orientamos para o bem, há quem oriente, e acaba que essas energias elas são orientadas muitas vezes ainda, né, por aqueles que se comprazem no mal. Então, esse é o grande talento que muitos de nós ainda não sabemos orientar e ainda desperdiçamos, né? É aquele talento que, além de ser enterrado, ainda é utilizado para o mal, né? Ainda mal orientado. E eu vou ficar só nas perguntas hoje. Tudo bem? Sabatina. Então, um exemplo de onde que nós poderíamos doar as nossas energias anímicas. Se estamos falando de trabalho mediúnico, né? Aqueles que não possuem as faculdades ostensivas, eles podem participar de um trabalho mediúnico na doação, né, dessas energias anímicas, mas muitas vezes numa simples oração, num passe, né? Todos nós podemos. Todos temos condições. Precisamos nos colocar em condições. As literaturas também trazem, né, que, por exemplo, dentro de ou durante uma palestra, né, faz-se todo um trabalho para que as condições se deem para o acolhimento, tratamento, sustentação, o entendimento de todos os encarnados, desencarnados, todos que estão participando, né, desse ato. E para que isso aconteça também, são necessárias energias anímicas, né? E da onde elas provêm? Elas provêm dos encarnados que estão ali, né? Todos, né? A gente se dá, então, a condição da utilização, da doação dessas energias em melhor ou menor condição. Tá aí o nosso trabalho. Isso quer dizer o seguinte, que todos somos, todos as temos. Agora, a gente pode colaborar com o trabalho que se dá ou decidir, né? É uma decisão por não colaborar. Se nós estudarmos a parábola do bom samaritano, quando justamente o samaritano se aproxima do irmão desacordado, todo esse cuidado que ele tem de cuidar das feridas, né, derramar azeite e vinho, enfaixá-la, levá-la a uma hospedaria, dedicar-se a ele, deixar as moedas para que o hospedeiro continue cuidando, e essa promessa de que ele retorna, né, para justamente dar continuidade a esse atendimento, é um resumo daquilo que o trabalho mediúnico
se propõe a fazer. Então, ali é o encarnado usando dos meios para poder atender o encarnado. Mas no campo astral, com relação aos nossos irmãos em espírito, sejam eles espíritos de-encarnados ou desencarnados, as nossas energias anímicas seria justamente aquilo que representa para dar atendimento, para fazer o curativo, para proporcionar o transporte, a hospedagem, a doação. As moedas seriam também as nossas doações, né? Aquilo que nós depositamos das nossas energias nas mãos dos nossos irmãos superiores, dos socorristas, para que justamente os nossos irmãos atendidos continuem recebendo tratamento. Né? E em muitos trabalhos mediúnicos, nós vimos nossos irmãos, eles comentam que enquanto no campo astral, eles foram atendidos em enfermarias, em câmaras de retificação, em hospitais, mas às vezes o tratamento era demorado, prolongado, justamente pela falta de doação, né, pela falta de disposição de energia suficiente para que eles pudessem se restabelecer. Então, realmente é um talento que nós precisamos zelar para que ele tenha bom uso. Porque é um talento muito precioso. Pode parecer pouco, mas é um talento muito precioso. E que se a gente não sabe, é o exemplo que está ali no Parábola dos Talentos, que se nós não sabemos como cuidar dele, então que nós busquemos esse atendimento, essa orientação, e é o que o Evangelho nos convida a buscar essa orientação para a gente saber, então, como administrar, né? Para que a gente não venha a desperdiçar, a enterrar esse precioso talento. Então, nós temos falado de energias anímicas. Né? Essas energias são próprias do corpo físico. Então, todas as vezes que reencarnamos, que estamos na carne, são energias próprias do corpo. Agora eu faço outra pergunta. Se eu doar, não vou ficar sem? Não. É comentado ali sobre a analogia das moedas, né? É onde ela rende, né? Então, é a nossa doação que faz render, né? Nós temos uma vez que nós nos colocamos à disposição em doar, em compartilhar, em ajudar ao próximo, em estender as mãos, nós temos um canal aberto direto, né? Com Deus, com amor, com Jesus, para que a gente também receba dessas energias. Então, jamais, muito pelo contrário, a gente recebe em dobro, no sentido de que tudo que a gente faz e tem um propósito elevado, a gente se sente muito bem, se sente muito feliz, se sente muito alegre, muito disposto nessas doações. Jesus nos fala que todo aquele que está na minha messe, minha mão está sobre ele, né? Então, esse é o convite, né? Nós sempre temos ouvido que a alegria do Espírito é servir. Todos nós podemos servir no bem. Até nas pequeninas coisas. Estar numa casa espírita, na recepção dos encarnados, num abraço acolhedor, já está em trabalho. Se você está emanando alegria, se você está percebendo que ali está chegando o irmão ou o espírito, como eu também sou. Esse abraço, ele tem que ser um abraço fraterno para todos aqueles que vêm junto. Então, esse é o nosso trabalho. Se dispor a colocar num atendimento fraterno, porque como você foi recebido a primeira vez que você foi na casa espírita, você também chegou com 1001 dúvida. Então, esse é o trabalho de todos nós. Nós podemos ser pontes. Todos nós temos o que dar no bem. E nesses tempos de pandemia, onde a gente não pode abraçar? Abraça espírito, nós somos espíritos. As energias, elas chegam onde nós queremos. Por isso, somos convidados todos no vigiar e orar, que Jesus falou, para nos sustentar e estender as mãos em espírito.
Pois é, então agora falamos de energias, explicamos mais ou menos o que são as energias anímicas, que podemos doá-las também em espírito, né? Podemos dar um comando, um direcionamento para essas energias. Então, digamos, aqueles que não trazem as faculdades ostensivas, então eles seriam os médios de sustentação nos trabalhos, né? Num trabalho mediúnico, nos momentos de passe, né? Durante a explanação do Evangelho e tantos outros, né? Tantas outras tarefas dentro da casa espírita. Mas aí vem uma outra questão, né? Como se colocou, as nossas energias precisam estar condizentes para serem doadas. Elas têm que estar em harmonia com as leis divinas. Como temos falado há pouco, né, em outros estudos, na lama os irmãos já estão. Nós não queremos jogar mais lama aonde eles estão. Tem que haver o quê? Um contraste. Né? A gente usa a analogia, né? Se vocês quiserem compreender melhor, busquem no Google, digitem lá caixa d'água, né? Ou vasos comunicantes. O que seriam vasos comunicantes? Por exemplo, você tem duas caixas d'água e elas são ligadas uma à outra pela parte mais baixa dela. Então, se esse cano estiver aberto, você pode botar água só numa, que a outra sempre vai acompanhar o mesmo nível. Né? Então, o que acontece? Se nós fecharmos esse registro e completarmos de água somente uma, a outra vai continuar vazia. Então, a nossa doação seria o quê? Abrir esse registro. Então, daquilo que temos 100% de uma caixa, ela vai abaixar para 50 e vai completar 50 da outra. Então, seria a doação. É ali que nós falamos agora há pouco. Mas, poxa, então me falta 50. Não. Depois você será recompensado para que não te falte. Você está sendo útil. Você está, digamos assim, duplicando as tuas moedas. Aqui não propriamente que ele fala em moeda, né? Essa palavra que traz na parábola dos talentos, ela é relacionada a peso, era uma quantia de prata que você recebia. Então você pode duplicar, ou, como traz na parábola, você apenas chega para o mestre e diz, tá aqui, o que é teu tá aqui. Fiquei com medo de perder, mas tá aqui. Mas a gente sabe da resposta. Que ele não fez jus àquilo que ele recebeu. Isso também está relacionado ao nosso tempo de transição. Então, aqueles que não se esforçarem em permanecer, em buscar, caminhar, seguindo os passos de Jesus, não terão mais essa terra. É isso que ele coloca no final, né? Haverá choro e ranger de dentes. Sim, Dani. Porque temos visto também que a não utilização das nossas energias anímicas, elas ficam estagnadas, né? E podem fazer mal também até para o nosso corpo físico. A não utilização das nossas energias. Até não, elas fazem. Elas ficam estagnadas, ficam empedradas. Né? Então, o que acontece? Problemas de juntas, né? Não consegue mais movimentar as juntas do corpo físico. Né? Você começa a sentir o quê? Depende de onde os centros de força são mais trabalhados, ali você começa a sentir problemas. Então, problemas de estômago, problemas cardíacos, dores de cabeça. Né? Essa dificuldade de movimentação do corpo físico. Porque essas energias, o que acontece? Elas não são trabalhadas, elas não são renovadas. Então, elas ficam estagnadas, como a Dani colocou, elas ficam ali impregnadas. E, às vezes, é preciso reencarnações sucessivas para que essas energias possam ser retificadas.
Né? Então, há um grande comprometimento quando nós não doamos. Mas lembrando que elas precisam estar equilibradas, precisam estar harmonizadas para serem doadas. Né? Porque se você chega ali todo mal, né? Com dor de barriga, porque se alimentou mal, porque passou o dia todo preocupado, o que você vai doar para o teu irmão? A Miriam falou, né, da bebida, né, do álcool, né? O cigarro, né, muito importante, o fumo, né? Sempre também orientar quando as pessoas vão adentrar as casas espíritas, ou até mesmo no nosso lar, né, que deixam um cigarro fora, né? Se vieram de carro, deixa no carro, né? Se trouxe dentro da bolsa, deixa a bolsa lá no carro, né? Porque os irmãos sentem essa necessidade. Então, cuidado com o quê? A boca, com a falácia, tanto que Jesus diz, não, o que suja o homem não é da forma como ele pega o alimento. Não vai sujar o alimento com as mãos sujas, mas sim aquilo que sai da boca do homem. É isso que faz o homem ficar sujo. Ele exprime pensamento, sentimento, e isso tudo mudou a energia, que é exatamente o que a gente está conversando aqui. Né? Então é possível fazer o que essas leituras? Como? Né? Nós usamos as leituras dos padrões vibratórios de cada um, os padrões vibratórios individuais. Então, como falamos, né, se vocês pedirem, toda casa espírita vai trazer um padrão vibratório. Então, para participar dos trabalhos de cooperação ali com a casa, é importante que esses padrões vibratórios dos integrantes estejam próximos, né, com o padrão vibratório da casa. Porque senão o que acontece? Os irmãos superiores, eles têm que desprender, eles têm que empregar mais energias para retificar essa quantidade de energias que não estão condizentes. Então você coloca muito para render pouco. Ou aqueles que trazem padrões vibratórios mais elevados, ele tem que tirar deles para compensar aqueles que ainda não trazem. Então somos ali os mercenários, né, do grupo. E é por isso que Jesus também fala, né, sobre a oração e a vigilância. E, né, a gente aplica a todos os momentos, inclusive aqui nesse caso as nossas energias. A gente tem que estar vigilante, né, em oração e vigilante para que a gente esteja apto a doar, né, mas que essa doação seja realmente válida, né? Ou seja, essa energia esteja apta a ser utilizada e não que se despenda mais energia para retificar, como você bem falou, mas para que aí então o que sobrar desse somatório aí possa ser utilizado, né? Novamente usando do Evangelho, né, de Jesus para nos orientar, e aí tanto os nossos pensamentos, sentimentos, nossas atitudes, como a gente comentou, a alimentação, o fumo, todas essas orientações, né, para que a gente possa sempre colaborar e poder contribuir, porque o que acontece é que a gente não divide as nossas energias, a gente contribui, ela é, ao mesmo tempo que a gente, né, faz o que a gente diz doação, a gente recebe, então é um processo contínuo de contribuição, nós contribuindo com o que nos cabe e, nesse caso, as leis divinas contribuindo com o que cabe, que é o processo de contribuição com o universo. Agora me veio mais uma pergunta. Hoje está aparecendo um monte de perguntas. Tá, mas eu não participo de uma casa espírita. E primeiro que deveria. Primeiro que deveria buscar. Né? Não vai ser a religião universal, né? Tá isso no livro, no Evangelho. Mas nós seremos cristãos um dia. Mas a doutrina espírita ela nos abre uma porta maior para esses esclarecimentos. Então, para aquele que ainda não buscou uma casa espírita para buscar esses esclarecimentos, que busque. Mas vocês vão encontrar, se buscarem também Missionários de Luz, André Luiz ali acompanhando os trabalhos mediúnicos em desdobramento,
Ali muitos de nós, né, ao nos recolhermos para o sono físico, somos convidados em desdobramento a participar desses trabalhos e doar das nossas energias anímicas. Então, não necessariamente, né, você que ainda não busca uma casa espírita, mas, da mesma forma, as energias têm que estar condizentes para a doação. Vamos pedir para a Vitória ler um trechinho que nós usamos de vez em quando, esse livro de Eliseu Rigonati, que é do Evangelho, o nome dele é Evangelho dos Humildes, onde ele traz o Evangelho de Mateus e embaixo ele coloca o entendimento dele. Então, é legal ter essas comparações. Das parábolas de Jesus, devemos extrair a essência, isto é, os ensinamentos morais que elas encerram. Nesta parábola dos 10 talentos, o homem que os distribui é Deus, e os servos são os espíritos que se encarnam na terra. Ao encarnar-se, segundo o progresso que já realizou, cada espírito traz uma tarefa a cumprir em benefício de seus semelhantes. Então, aqui nos traz justamente essa questão de que todo espírito tem sim uma tarefa a cumprir. Então, uma vez que nós temos essa afirmativa, nós também podemos ter a certeza de que todos nós trazemos sim as ferramentas necessárias para que nós possamos cumprir essas tarefas, né? Como foi colocado, se eu não me reconheço aqui como eu não trago faculdades mediúnicas ostensivas e tudo mais, mas todos nós temos esse manancial anímico, todos nós temos essa capacidade de contribuição diante as obras de Deus, na obra do bem. E lembrando também que as faculdades, elas são, esses talentos, né, eles são desenvolvidos também, né, ao longo da nossa existência, da nossa encarnação. Uma vez que podemos talvez ter vindo com uma faculdade, enfim, nós podemos desenvolver, né, no Eis-me Aqui, nós podemos desenvolver outras também, ou aprimorar essas que nós viemos para uma determinada tarefa, né? E aqui também ele complementa, né? Em benefício de seus semelhantes, ou seja, entre todo esse globo que nós temos ali, esse globo de irmãos encarnados e desencarnados que nos cercam, desses nossos irmãos, que nós temos essa tarefa de contribuição e de reconciliação também. E novamente, quanto aos talentos ali, quanto mais eu faço, mais eu recebo. Então, é nesse dar, né, a Sil fala bastante, né, a gente grava, mas nesse sentido do desenvolver, no servir, a nossa felicidade estar no servir, uma vez que nós temos esse entendimento e que nós buscamos isso afinco realmente, nos será dado mais, para que a gente possa cada vez mais contribuir com as obras de Deus, contribuir no bem. Lembrando também que isso está primeiramente em nós, né? Nós só podemos doar, né? Doar o que nós temos. Então, nós precisamos ter entendimento sobre essas coisas também. Em relação a isso que a Vitória falou, que nós podemos desenvolver as ferramentas de trabalho, né? Podemos desenvolver outras ou aprimorar a única que temos, para isso que nós precisamos de um centro espírita. Né? Porque ali temos o amparo dos irmãos superiores, né? Temos os dirigentes de estudo, de trabalhos mediúnicos, então esse que é o responsável por orientar. Né? No diálogo com as sombras ele vai falar disso, até ele vai, Hermínio de Miranda vai falar disso, que ele sempre acompanhou, né, um grupo mediúnico e ele nunca se dava em incorporação, nunca sentia nada e de repente apontaram que ele seria o cara que iria conversar com os espíritos. Então ele seria o dirigente, digamos, dos estudos ou do trabalho. Então sempre temos
um lugarzinho para ocupar ali. E tem um detalhe, né? Que aqui ele inicia dizendo que nós temos que buscar extrair a essência que o Cristo nos colocou, dos ensinamentos morais. Ou seja, antes de falarmos, né, dessas faculdades e tudo mais, vem essa moralidade que nós temos que buscar, esse entendimento, essa compreensão maior. De nada adianta, né, eu afirmar que eu sou um médium, que eu trago as faculdades mediúnicas e tudo mais, se eu não me instruo, se eu não estou buscando essa reforma íntima, esse ensinamento moral, essa vivência das virtudes e tudo mais. Então, é um trabalho em conjunto, né? Essa moralidade, né, que nós temos que buscar espiritualmente no vigiar e orar, como o Maicon colocou também, para que a gente aprimore essas faculdades mediúnicas também. Disciplina. Disciplina e disciplina. Precisamos de muita disciplina, porque somente dentro de casa, mesmo para aquele que traz as faculdades ostensivas, sem uma orientação maior, sem maiores estudos, não consegue fazer muita coisa, não. Nós ainda somos muito pequeninos em relação às nossas capacidades e em relação àquilo que trazemos de entendimento das coisas. Então precisamos buscar, sim, lugares onde podemos nos aprimorar. Somente buscando individualmente, né, pouca coisa nós aprendemos, porque precisamos compartilhar. Dentro de casa vamos compartilhar com quem? Mas eu vejo os irmãos. Vê. Mas e aí? Como é que vai mostrar o caminho para eles? Que caminho é esse? A gente fala de luz. Que luz é essa? Precisamos compreender tudo isso. Então, gente, por hoje seria isso. Leiam, busquem maior compreensão dessa parábola dos talentos, para que nós venhamos nos aprimorar. Precisamos voltar para casa melhor do que estamos indo. E as ferramentas de trabalho, elas nos dão grandes oportunidades para acelerar. Como está no livro, lá no início, o trabalho mediúnico é condição de evolução. Digamos assim, é uma ferramenta a mais. Então seria que o nosso socorro, o step a mais. Se furar no caminho, nós temos essa grande oportunidade. E aonde que nós vamos encontrar tantos irmãos das quais temos nos afetado? Na rua? Até vamos encontrar na rua, né? Até vamos, mas e aí? Ter uma conversa franca, verdadeira. Mostrar que nós também temos feito. Porque muitas vezes eles vão apontar, mas você também fez lá atrás. E agora está aí do outro lado? Virou anjo? Virou santo? Você não falava assim em outros tempos. Mas agora aprendemos a falar e vamos compartilhar contigo. Esse é o nosso trabalho. A gente pode ver também nas mais variadas épocas, panoramas, relações conosco e com tantos outros, né? Todos esses panoramas que nos ajudam a entender não somente a nossa realidade atual, né? O nosso mundinho, né? O tempo em que estamos nesse momento, mas toda a nossa passagem, né? Nas mais variadas classes sociais, profissões e relações mútuas. Jesus disse que tudo que está em todos e em todo o universo está dentro de cada um de nós. Então, novamente agradecemos a presença de todos. Nós nos dedicamos a esse estudo do livro Mediunidade Fora ao Dentro da Noite. Esse livro, ele também foi baseado no Diálogo com as Sombras, de Hermínio de Miranda. Então busquem, gente, outras literaturas para abranger esse conhecimento. Aumentar a nossa visão do nosso mundo. O nosso mundo não é só dentro de casa.
Então vamos pedir para Silvane então, fazer a nossa prece final. Agradecemos a Deus, a Jesus Cristo, aos nossos irmãos superiores por mais essa oportunidade e que venhamos bem aproveitar a nossa encarnação, buscando no vigiar e orai maior esforço, não só da alimentação saudável, mas sim da alimentação espiritual através do autoconhecimento, do conhecimento do Evangelho de Jesus como ciência. Que a sua vontade, Deus Pai, que é soberana, se faça hoje e sempre, que ela venha a ser a nossa. Que assim seja, Senhor. Que assim seja, Senhor.